tudo bem com vocês? Bem, continuamos com nossas aulas de bioética e biodireito, falando um pouquinho sobre a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. Nós vamos, nessa aula, discutir um pouquinho o que são os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Também lembrar que nós já trabalhamos anteriormente na faculdade com esse tema, ele já fez parte de projetos dentro da faculdade, e é muito interessante entender que a visão de desenvolvimento, a visão de sustentabilidade vista hoje pela ONU, vista hoje por governos, por ONGs, vai muito além do que simplesmente aquela visão inicial de ambientalistas, onde a questão, ou de empresários, onde a questão do desenvolvimento sustentável estava relacionada basicamente ao ambiental, assim, de forma estrita, à natureza mesmo, ou então ao comercial, à produção. Vamos dar uma olhadinha num pequeno vídeo sobre isso e já voltamos. O que são os ODS? Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os ODS, são uma plataforma da Organização das Nações Unidas, ONU, para a promoção do desenvolvimento social, econômico e ambiental. São 17 objetivos, 169 metas e 231 indicadores que até 2030 estarão sendo debatidos, articulados e mobilizados pelos 3 setores da sociedade. No Paraná, o SESI é o pioneiro em articular e mobilizar ações e projetos para o alcance dos ODS. Conheça mais e faça a sua parte. Os 5 elementos essenciais para o alcance dos ODS são as pessoas, com a erradicação da pobreza e da fome de todas as maneiras e garantir a dignidade e igualdade. A prosperidade, para garantir vidas prósperas e plenas, em harmonia com a natureza. A paz, para promover sociedades pacíficas, justas e inclusivas. As parcerias, para implementar os ODS. E o planeta, para proteger os recursos naturais e o clima do planeta para as gerações futuras. Os ODS, relacionados com a causa da diversidade e da pessoa com deficiência são 4. Educação de qualidade. 8. Bons empregos e crescimento econômico. 10. Menos desigualdade. 11. Cidades e comunidades sustentáveis. 17. Parcerias. O que você pode fazer? Reduzir o desperdício de alimentos, organizar campanhas de arrecadação de livros, vídeos e revistas, organizar concursos de redação e oficinas de leitura para compreensão de textos em escolas, comunicar uma situação de violência contra a mulher pelo número 180, reduzir o consumo de água e reaproveitar a água da chuva, praticar o consumo responsável, plantar árvores, participar do movimento Nós Podemos Paraná. Realização SESI. Então, esse vídeo dá uma visão bem clara, na verdade rápida, da complexidade desses objetivos do desenvolvimento sustentável, dos ODS. Pensando historicamente, então vamos voltar um pouquinho no tempo, só pegar aqui um computador laser. Então, se eu começo lá, nos anos 40, já começam algumas discussões a respeito de questões voltadas para o meio ambiente, para a sustentabilidade. Agora, a partir da década de 40, nós vamos chegar, talvez, num momento muito importante, 20 anos depois, nos anos 60, com a publicação de um livro chamado Primavera Silenciosa. A Rachel Carson publica esse livro, falando principalmente sobre questões de agrotóxico, mostrando a necessidade urgente de uma tomada coletiva de ações para a melhoria das questões ambientais. Essas questões continuam sendo discutidas, então nós temos em 72, pela primeira vez, uma grande conferência, a Conferência da ONU sobre o Meio Ambiente Humano, e a partir daí surge, então, em 87, um relatório chamado Brundtland, aonde o desenvolvimento sustentável passa
a ser algo teórico, passa a ter um cabedal conceitual muito mais firme do que ele tinha anteriormente. Nós podemos chegar na década de 90, onde o Brasil teve uma importância muito grande com a Eco 92, Rio de Janeiro, eu estava presente na Eco 92, foi muito bacana, aonde foram discutidas temas relacionados a questões ambientais e elaborado agendas para que essas questões ambientais fossem efetivamente trabalhadas e nós conseguíssemos modificar um pouco dessa problemática ambiental gigantesca que nosso planeta estava passando. Nós chegamos ao século XXI e dentro do século XXI nós continuamos então dentro dessa ideia de debater o tema e trazendo cada vez mais a participação da sociedade e tanto a sociedade civil quanto a governamental para debater e tentar fazer com que essas questões ambientais saiam efetivamente do papel. E se eu quero que ele saia do papel, eu tenho que criar uma agenda muito bem definida. Então, se eu pensar, por exemplo, os ODMs, né, os Objetivos do Milênio, que foi um documento anterior, então, ele colocava para a gente que até o ano de 2015, então ele começa em 2000 e vai até 2015, que nós deveríamos, por exemplo, erradicar a fome, termos uma educação básica de qualidade, termos igualdade entre sexo e valorização da mulher, reduzir mortalidade, melhorar a saúde, combater AIDS, qualidade de vida. Ou seja, surge um documento que tenta dar um norte claro do que nós devemos fazer para melhorar essas questões ambientais. Agora, a partir desse documento, nós começamos então a pensar que esse ODM não era suficiente para amplitude da dimensão ambiental. O foco dele, ainda de certa forma, era muito mais uma sustentabilidade ambiental. Então, nós precisamos de uma agenda muito mais holística, que é essa Agenda 2030, onde não se joga fora a ODM, mas o legado da ODM é estudado e utilizado para pensar, então, a Agenda 2030. E o desenvolvimento agora, ele passa a ter uma visão muito mais integrada, onde o ambiental é importante, mas fatores sociais, fatores culturais chegam com uma força ainda maior. Então, o que nós percebemos é que nessa ideia de universalidade, integração e não deixar ninguém para trás, eu acho que são 3 itens super importantes, isso nos mostra que eu preciso que essa Agenda 2030 seja universal, mas não seja uniforme, ou seja, eu preciso que ela ocorra no mundo todo, mas eu não posso aceitar que ela seja uniforme, já que cada país, cada região tem as suas próprias características. Eu tenho que pensar no desenvolvimento social, no econômico e também no ambiental. Então, eu tenho que ter um balanço dessas questões. E preciso mostrar que eu não vou simplesmente trabalhar com valores, com estatística, mas eu vou efetivamente dar as mãos e tentar trazer essas pessoas para que tenham uma vida melhor. Porque não adiantaria nada eu pensar numa agenda, mas ficar simplesmente em números, mas deixar essas pessoas que precisam para trás. Então, eu posso dizer que a ODS é um plano de ação, é uma agenda realmente transformadora. Então, vamos dar uma olhadinha em quais são os itens dessa nossa agenda, essa Agenda 2030. Então, veja que ela se amplia e nós temos então agora, como já viram naquele vídeo anterior, 17 objetivos, 169 metas e 230 indicadores. Os indicadores são super importantes, porque o indicador mostra de uma forma clara o que está sendo realmente melhorado. Então, nós vamos olhar cada um desses itens a partir de agora.
Mais de 800 milhões de pessoas no planeta são extremamente pobres. Para mudar esse cenário, líderes mundiais assinaram um pacto para cumprir medidas ousadas e transformadoras até 2030. São 17 objetivos para garantir vida digna às pessoas e a preservação do planeta. Uma ação global que precisa da atuação de todos. Participe você também. Movimento Nós Podemos Paraná. Fome, subnutrição. Quase 800 milhões de pessoas no planeta não têm alimentação adequada. Uma outra realidade é possível? Acabar com a fome é um dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. O desafio é melhorar a vida das pessoas e preservar o planeta. Um projeto ambicioso que precisa da participação de todos. Venha com a gente. Movimento Nós Podemos Paraná. Mais de 6 milhões de crianças morrem todos os anos antes do 5º aniversário por falta de atendimento médico. Garantir saúde e bem-estar para todos é um dos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Uma ação global com o envolvimento de todos para promover a prosperidade das pessoas e a preservação do planeta. Participe você também. Movimento Nós Podemos Paraná. 57 milhões de crianças estão fora das escolas nos países em desenvolvimento. Líderes mundiais assinaram um pacto para garantir educação inclusiva e de qualidade para todos. Nenhuma criança fora da escola, nenhum adulto analfabeto. Uma ação global com o envolvimento de todos para promover a prosperidade das pessoas e a preservação do planeta. Movimento Nós Podemos Paraná. Mais meninas nas escolas, mais mulheres no parlamento, salários iguais para homens e mulheres. Alcançar a igualdade de gênero e dar poder a todas as mulheres e meninas. Este é um dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Uma ação global com o envolvimento de todos para promover a prosperidade das pessoas e a preservação do planeta. Movimento Nós Podemos Paraná. Água limpa para beber e saneamento básico são direitos humanos essenciais. No entanto, milhões de pessoas não têm água tratada em casa. Um pacto assinado por líderes mundiais pretende reverter esse quadro e assegurar água de qualidade e saneamento para todos. Uma ação global com o envolvimento de todos para promover a prosperidade das pessoas e a preservação do planeta. Movimento Nós Podemos Paraná. Mais de 1 bilhão de pessoas no mundo não têm eletricidade em casa. Um pacto assinado na ONU por líderes mundiais quer assegurar energia elétrica sustentável e a preço acessível para todos. Uma ação global com o envolvimento de todos para promover a prosperidade das pessoas e a preservação do planeta. Participe você também. Movimento Nós Podemos Paraná. Milhões de pessoas no planeta não têm emprego estável. Líderes mundiais assumiram o compromisso de impulsionar o desenvolvimento econômico sustentável e inclusivo para garantir trabalho decente para todos. Uma ação global com o envolvimento de todos para promover a prosperidade das pessoas e a preservação do planeta. Participe você também. Movimento Nós Podemos Paraná. Milhões de pessoas em todo o mundo não têm acesso a eletricidade, saneamento básico, serviço de telefonia e água de qualidade. Um acordo assinado na ONU por líderes mundiais tem como meta a criação de infraestrutura com industrialização inclusiva, sustentável e inovadora. Uma ação global com o envolvimento de todos para promover a prosperidade das pessoas e a preservação do planeta. Movimento Nós Podemos Paraná. A desigualdade de renda aumentou 11% nos países em desenvolvimento. Líderes mundiais aprovaram uma agenda para reduzir as desigualdades sociais nos países e entre as nações por meio de crescimento econômico sustentável e inclusivo. Uma ação global com o envolvimento de todos para promover a prosperidade das pessoas e a preservação do planeta. Participe você também. Movimento Nós Podemos Paraná.
Milhões de pessoas no planeta vivem em moradias precárias. Um dos objetivos do acordo firmado por líderes de todo o mundo é tornar os assentamentos humanos inclusivos, seguros e sustentáveis. Uma ação global com o envolvimento de todos para promover a prosperidade das pessoas e a preservação do planeta. Participe você também. Movimento Nós Podemos Paraná. A população mundial deve atingir a marca de quase 10 bilhões de pessoas até 2050. Um pacto assinado por líderes mundiais quer garantir padrões de produção e de consumo sustentáveis. Uma ação global com o envolvimento de todos para promover a prosperidade das pessoas e a preservação do planeta. Participe você também. Movimento Nós Podemos Paraná. A emissão de gases que provocam o efeito estufa fez com que a temperatura média da Terra aumentasse quase 1 grau no último século. Líderes mundiais assinaram um acordo para combater as mudanças climáticas e seus impactos sobre a Terra. Uma ação global com o envolvimento de todos para promover a prosperidade das pessoas e a preservação do planeta. Participe você também. Movimento Nós Podemos Paraná. 40% dos oceanos do planeta são afetados pelas atividades humanas, que provocam poluição e redução da pesca. O uso sustentável dos mares, oceanos e recursos marinhos é uma das metas de um acordo assinado por líderes mundiais na sede da ONU. Uma ação global com o envolvimento de todos para promover a prosperidade das pessoas e a preservação do planeta. Movimento Nós Podemos Paraná. A cada ano, o planeta perde 13 milhões de hectares de florestas, colocando em risco a vida de animais, plantas e insetos. Líderes mundiais assinaram um pacto para proteger, recuperar e promover o uso sustentável das florestas e ecossistemas. Uma ação global com o envolvimento de todos para promover a prosperidade das pessoas e a preservação do planeta. Movimento Nós Podemos Paraná. Mais de 13 milhões de refugiados no planeta. Nos países em conflito, quase 30 milhões de crianças deixaram a escola. Sociedades pacíficas e inclusivas, com acesso à justiça para todos. Esse é um dos objetivos de um acordo assinado na ONU por líderes mundiais. Uma ação global com o envolvimento de todos para promover a prosperidade das pessoas e a preservação do planeta. Movimento Nós Podemos Paraná. Mais de 4 bilhões de pessoas nos países em desenvolvimento não têm acesso à internet. Líderes mundiais assinaram um pacto na ONU para fortalecer e revitalizar a parceria global, buscando desenvolvimento sustentável. Uma ação global com o envolvimento de todos para promover a prosperidade das pessoas e a preservação do planeta. Participe você também. Movimento Nós Podemos Paraná. Então, como vocês viram, a questão ambiental dentro dos objetivos globais, dentro dessa Agenda 2030, vão muito mais do que simplesmente pensar em questões ambientais. Então, eu tenho que pensar efetivamente na erradicação da pobreza, na fome zero, saúde e bem-estar, educação e qualidade, gênero, água potável, energia, trabalho decente, indústria, redução de desigualdades, cidades e comunidades sustentável, produção responsável. Tenho que trabalhar contra a mudança do clima. Tenho que pensar na vida na água, a vida na terra. Tenho que pensar na paz, justiça e instituições eficazes. Tenho que pensar em como eu posso participar desse processo a partir de parcerias. E essas parcerias, elas se fazem entre qualquer pessoa, entre instituições, entre ONG, entre as empresas, universidades, faculdades. E vejam que é como se fosse um grande quebra-cabeça. Eu tenho que integrar todas essas ideias para conseguir uma solução. Então, se eu não integrar, por exemplo, a questão da erradicação da pobreza
com a redução de desigualdade, ou a pobreza com gênero, ou a pobreza com a água, eu não vou ter uma resposta suficiente para essa questão ambiental que urge nos dias de hoje com uma necessidade de uma solução. Então, quando eu penso, por exemplo, na ODS 6, então, lembra ela relacionada à água principalmente? Então, não tem como eu pensar na água sem deixar de pensar na pobreza. Não tem como deixar de pensar na água sem pensar na fome, sem pensar em saúde, sem pensar em questões de gênero, sem pensar numa cidade sustentável, sem deixar de pensar no consumo e também nas questões da vida terrestre e também nas questões do clima. Então, é impossível trabalhar com uma ODS sem fazer uma relação com todos os outros ODS. Então, quando eu penso em um item, por exemplo, aqui, eu estou pensando, por exemplo, em paz e sociedades inclusivas, veja que eu tenho uma série de outros ODS que vão estar interrelacionados. Então, essa imagem é muito bacana, porque ela mostra que todas as ODS se interrelacionam de uma forma tão direta, que se eu deixar uma ODS de lado, eu vou acabar deixando também outras ODS. Eu não tenho como efetivar uma única ODS sem efetivar as outras. Eu posso, de repente, trabalhar mais em uma, mas eu tenho que ter na minha cabeça que todas elas precisam realmente acontecer para que eu tenha um futuro melhor, que é o que nós esperamos para o ano de 2030. Bem, seria o ideal que isso acontecesse ainda antes, mas se chegar em 2030 um futuro já melhor, com certeza já seria bem bacana. E vamos voltar aqui e deixar um pouquinho nesse item: paz, justiça e instituições eficazes. É exatamente sobre esse item que eu quero que vocês escrevam como nossa atividade avaliativa. Então eu estou abrindo um espaço para vocês, para que vocês pensem um pouquinho como que vocês, como pessoas relacionadas ao direito, poderiam contribuir de forma direta ou forma indireta para que nós tenhamos a efetivação dessa Agenda 2030. É isso, pessoal. Uma boa semana para vocês. Continuem se cuidando e nos vemos em breve.